Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Já louvamos e agradecemos o nosso Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Então vamos ver aqui a palavra Jó. Aleluia, glória a Deus. Glorificado para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado sempre, sempre. Aleluia. Graças a Deus por poder estar aqui mais uma vez nos atos do Senhor. Aleluia. Amém. Jó capítulo 1. A partir do versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Jó 1, versículo 6. Os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: esse tudo quanto lhe tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram também aos moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as tuas ovelhas, os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 tropas: deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós conhecemos muito bem a história de Jó. Todos já ouviram falar do sofrimento que ele teve, de tudo que ele passou. E não foram poucos dias que ele sofreu, foram meses.
Jó, como o próprio Deus disse, ele era íntegro, honesto, sincero. Quando nós somos assim, temente a Deus principalmente, somos sinceros, Deus vê. Deus, ele conhece o seu coração e ele sabe como você é realmente. Porque Deus sonda os nossos corações, ele vê, ele sabe de tudo. É ele que dá, mas é ele também que tira. E Deus abençoou de tal forma Jó, que mesmo ele perdendo tudo, ele continuou adorando a Deus. Jó era havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele sempre fazia o possível para deixar unida a família. Ele sempre dava banquetes, os filhos se encontravam, eram alegres e felizes. E ele tinha muito posses, ele tinha gados, ele tinha bois, ovelhas, camelos, jumentas, muitíssimos servos. Então ele era próspero. Deus dá prosperidade para os seus filhos. Não é proibido ter dinheiro, porque o próprio Deus abençoou. Abraão também era rico. Abraão também era um homem próspero, temente a Deus, sincero também, reto, obedecia em tudo a Deus. Tanto é que Deus provou quando pediu que o seu único filho, que ele tinha que o sacrificasse. Abraão foi lá e levou o seu filho para fazer o sacrifício. Não questionou, não falou nada, ele apenas obedeceu e confiou o que Deus poderia fazer na vida dele. E ele chegando lá, o filho perguntou: onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Foi nessa hora, quando ele levantou a mão para que fosse sacrificar o filho, um anjo apareceu e disse: não faça nada ao menino. E ele olhou do lado, estava ali o cordeiro para que fosse sacrificado. O cordeiro que foi sacrificado é Cristo Jesus. Cristo Jesus aparece sempre nas horas que nós mais precisamos. Ele sempre esteve e estará ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. E aí, Jó, que era próspero, ele era fiel a Deus, temente a Deus. Então ele sempre ele levantava de madrugada para oferecer holocaustos de acordo com cada filho. Ele oferecia holocausto pelos filhos, com medo que os filhos tivessem pecado, para pedir perdão. Então isso sim que é temer a Deus. Ele tinha cuidado em não fazer mal a ninguém. Ele sempre ajudava. E ele se preocupava com os filhos, com a criação dos filhos. Então ele ia lá e orava a Deus, fazia sacrifício pelos filhos, para que os seus filhos tivessem algum pecado, que Deus perdoasse esses pecados. Só que, como a gente sabe que Deus sempre está conosco, Jesus, o Senhor manda seus anjos acamparem ao redor daqueles que o temem, os livra de todo mal. Mas sabemos que Satanás também existe. Existe um mundo espiritual do qual nós não vemos, mas existe o mundo do bem e do mal.
E Satanás está sempre ali. Ele mesmo disse. Quando ele chegou ali, eles estavam reunidos. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E também veio Satanás. E Deus, que iniciou a conversa com ele, Deus que perguntou para ele: o que você está fazendo? E ele disse: eu vim de rodear a terra. Eu vim dos lugares aí, andando, procurando. Aqui em 1 Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitos não acreditam, pensam que é invenção, que é conto de fadas, né? É mais fácil acreditar em conto de fadas do que em Satanás, mas ele existe. E ele fica ali rondando, procurando alguém que ele possa lhe derrubar. Então Deus observa, Ele olha tudo que você faz, Ele vê e sabe tudo que você faz, e Ele conhece o seu coração e os seus pensamentos. Só que Satanás também sabe o que você faz. Ele só não vê seus pensamentos, ele só não lê seus pensamentos, mas ele sabe o que você faz. Ele fica rondando ali, fica espreitando ali. E aí Deus perguntou para ele: você viu meu servo Jó? Como ele é um homem íntegro, sincero, reto. Aí Satanás já veio ali, né? Passar também. O Senhor abençoa ele, o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo. Ele tem prosperidade na vida dele, ele tem bens, ele está rico. Tenho certeza que se ele não tivesse nada disso, se ele não iria contra o Senhor, se ele não blasfemaria. Aí Deus falou para ele: tudo bem, você pode fazer o que quiser, só não toca na vida dele, só não. Aí Satanás já chegou com tudo, derrubando tudo. Aí veio, só vindo notícia ruim, né? Uma atrás da outra, assim. Mal estava acabando de falar dali dos filhos que morreram todos, tinham 10 filhos, morreram todos. Daqui a pouco, né, aqui, primeiro foi os animais, levaram as jumentas, né, mataram ali os servos, aí depois caiu o fogo do céu, um raio, já queimou também as ovelhas e matou quem estava ali perto, os moços também. Aí veio os caldeus, pegaram os camelos também, levaram embora, mataram os servos. E aí os filhos que estavam num lugar ali reunido com o irmão mais velho, veio um vento forte, né, um furacão, derrubou tudo e matou todos. Então veio assim, que nem uma avalanche, uma notícia ruim atrás da outra. Por isso que fala, né, notícia ruim parece que dá rápido. Aqui foi bem mais rápido do que ele esperava. E aí que foram chegando aqui alguns que escaparam para avisar ele. O que Jó fez? Levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Amém. Ele perdeu tudo que ele tinha ali, ele perdeu. Tem gente que fala que acho que a pior coisa que tem, né, para quem é mãe, quem é pai, é perder o filho. Perdeu o filho, ele perdeu não só 10 filhos que morreram. Quem tem pai e mãe também sente. Então imagina, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo ali. E mesmo assim ele não foi contra Deus, ele adorou, ele se jogou ali no chão, prostrado, adorou a Deus, ele adorou. E aí ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor
Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Ele me deu. Foi Ele que tomou? É Ele. Graças a Ele, foi por Ele. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Tantas vezes passamos por dificuldades. Então aqui, o que Satanás fez? Tocou em tudo da vida dele. Tocou na família, tocou nos bens. Tem gente que perde dinheiro, nossa, fica assim revoltado. Não quer, sabe? Se às vezes ia para a casa de Deus, aí que não vai mais. E muitos ainda blasfemam. Falam que é Deus culpado. Ficam contra Deus. Mas Jó, o que ele fez ali? Ele não blasfemou, não foi contra Deus. E aí, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não falou nada, ele apenas adorou e disse: nunca eu saí do ventre da minha mãe. Deus me deu, foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Agradeceu, mesmo assim, louvou, agradeceu, honrou a Deus. Continuou ali firme com Deus. E aí depois, no outro dia, em que os filhos de Deus estavam perante o Senhor ali, apareceu Satanás de novo. E aí Deus perguntou para ele: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passar por ela. Então Satanás está rodeando ele. Ele está em outro lugar, tentando prejudicar alguém. Sempre prejudica. Não é para fazer o bem, é para fazer o mal, infelizmente. E aí Deus, que começou a conversa de novo, perguntou para ele: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então foi o próprio Satanás que falou para Deus: claro que ele vai te adorar, ele tem tudo, só tem do bom do melhor, ele vai. O próprio Satanás estava induzindo a Deus fazer o mal. Satanás querendo controlar tudo, como sempre, ele quer controlar a vida das pessoas para levar para o fogo do inferno, porque não tem outro lugar que Satanás vai querer levar. Aquele que teme a Deus, aquele que é fiel a Deus, que é sincero, reto, esse Deus está observando, Ele vai cuidar, Ele vai esconder debaixo das suas asas, Ele vai esconder debaixo dos seus esconderijos santos. Ele não vai deixar que nada de mal te aconteça. E se acontecer, Ele vai proteger, vai te salvar. E aí, Deus questionou ele de novo. Falou: você viu lá? Você quis fazer com que ele fosse contra, perdendo tudo, mas mesmo assim ele continuou ali fiel. Ele continuou fiel a Deus em tudo. E aí, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, de tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então Satanás já começou com outra conversa. Toca na pele dele, na saúde dele. Vamos ver se ele não vai
contra ti, na sua cara, falando isso para Deus. Satanás desafiando Deus. Satanás faz isso. Se ele desafia Deus, imagine o homem. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos apenas pó, um sopro. Nós temos que estar diante de Deus, na presença de Deus, que é muito mais importante. Moisés não disse lá no deserto, que ele não aguentava mais: Senhor, eu só vou se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou, senão eu não vou. Como que a gente vai conseguir sozinho? Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, porque Deus sabe que nós vamos ter as lutas, as dificuldades, problemas financeiros, na saúde, na família, tudo, nós vamos passar por isso. Não estamos livres de passar por tudo isso. O ano passado para mim foi terrível, parece que isso foi uma eternidade, da dificuldade que eu estava passando, o inimigo querendo me derrubar, me roubar, porque ele usa as pessoas para fazer isso daí. Ele usa, e se a pessoa que está sendo usada ela não é, lógico, ela não é de Deus, aí ela vai ser usada mesmo, porque Satanás vai querer tocar a gente. Nós que somos servos de Deus, somos ungidos do Senhor, Satanás fica ali na nossa cola para nos prejudicar. Ele vai fazer de tudo para nos prejudicar, porque se acontecer alguma coisa conosco, para ver se a gente ainda vai continuar temendo a Deus, servindo a Deus. Satanás faz isso para nos prejudicar. E o ano passado, de tanta luta, oração ali, oração, e sempre ali, eu fiel a Deus, Deus me honrou. Graças a Deus. Que Satanás caiu. Para a honra e glória de Jesus. E a coisa era tão difícil, que aconteceu uma coisa tão impossível para o homem, que o advogado que era para fazer a minha causa perdeu 2 vezes. Então eu creio que o próprio Deus fez isso. Por quê? Porque a honra era para ir para Deus, não para o advogado. A honra foi e continua sendo para Deus, para Cristo Jesus. É isso que Deus faz com aqueles que são fiéis. Ele nos honra, Ele nos justifica. E aí Satanás continuou ali incitando Deus, falando: não, imagina, ele tem tudo, ele tem bem de saúde, toca nele, na saúde dele. Deus permitiu. Foi quando então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Satanás lançou uma doença maligna sobre Jó, que Jó não tinha onde que ele tivesse ferido, da cabeça à planta dos pés. E ele ficou ali isolado, sozinho, porque se era uma doença maligna, não sabe se era contagiosa para ficar perto dos outros, então ele ficava lá. E aí, então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí a esposa, vendo a situação dele, como ele estava, em vez de ir lá ajudar ele, fala assim: amaldiçoa a Deus e morre uma vez. Quem fica desse jeito aí? Para ter uma mulher dessa, uma esposa, a mulher não tem nada mesmo, né? Que nós precisamos de gente que nos ajude a colocar para cima. A situação que ele estava, ele já tinha perdido todos os filhos, perdeu os empregados, perdeu os bens. Agora a mulher ali fica infernizando a vida dele. Aí ele disse: como fala qualquer doida, fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
seus lábios. Ele manteve a integridade, mesmo depois dele ter sido acometido por essa doença, ele continuou sendo fiel a Deus. Continuou. E aí ele ficou assim, tantos dias, e assentaram-se com ele. Chegou então depois 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo, eles ficaram sabendo de tudo que tinha acontecido com ele. Elifaz, Bildade e Zofar. E eles viram, a hora que chegou, que eles chegaram lá e viram Jó, eles nem conheceram. Tamanha era o jeito que ele estava desfigurado, estava irreconhecível. Eles apenas foram lá e ficaram só ali do lado, não disseram nada, ficaram assim durante 7 dias. 7 dias ficaram assim. E aí assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, só pelo fato dos amigos estarem ali com ele, já aliviaram os amigos que ficaram ali com ele. Só que depois, Jó começou, viu que não estava aguentando mais, começou a lamentar. Começou a falar: Deus, por que não morri eu desde a madre? Por que minha mãe me abortou? Por que eu tenho que viver assim, desse jeito? Eu não aguento mais. Então é melhor morrer do que ficar nessa situação aqui, meses e meses doente. Ele já não aguentava mais. Aí ele clamou a Deus, pediu a Deus. E aí, Deus, nós sabemos que Deus ouve, Deus acolhe. E Jó, ele não escondeu a sua dor, ele não escondeu o que ele estava sentindo, ele foi sincero, ele falou realmente o que ele estava passando ali. E aí, os amigos dele, ao invés de ajudarem, de falarem uma palavra de ânimo, de conforto, não, começaram a criticar ele. Falaram que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era culpa dele, porque ele tinha pecado, os filhos dele também. Começou a criticar ele, começou a falar mal. Os 3 amigos. Aí ele ficou ali, falou assim: ué, mas eu preciso de alguém que me ajude, e vocês ficam contra mim. Deus sabe o que está se passando comigo. Deus tem misericórdia da gente, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele sabe o que cada um está passando, mas no seu tempo Ele vai ajudar. O mesmo Deus que dá a doença, Ele também coloca as suas mãos, cura, Ele salva e Ele liberta. Graças ao nosso Deus, nosso Senhor e único Salvador. Então, a nossa verdadeira esperança, o que ele fez? Ele clamou, ele pediu para Deus, ele confiou em Deus e ele recorreu novamente a Deus. E Deus, quando nós recorremos a Ele, Ele dá uma direção, Ele vai dar uma solução, o que precisa fazer, o que precisa ser feito. Ele enfrentou tudo isso aí. No começo ficou em silêncio, só que depois ele não aguentou mais. E aí o seu amigo Bildade falou a Jó: mas se tu de madrugada buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Então ele achava que Jó não clamava a Deus, não adorava, não era reto, não era sincero, achou que ele tinha pecado contra Deus, tinha feito alguma coisa de ruim para estar acontecendo isso com ele. Mas Bildade também falou: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem apoiará
os malfeitores. E aí Jó diz: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ela me declarará perverso. Jó suplica a Deus, ele pede a Deus que o salve, que o cure, que o liberte. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. E aí o outro amigo também repreende ele, mas Jó, ele faz tantas perguntas para Deus, ele só fica falando, ele fica se lamentando. Então a pessoa, quando está numa situação dessa, está sendo acusada injustamente de uma coisa que não fez, de uma coisa que não é. Ele começou a falar, que ele começou ali, nem saber o que ele estava falando. Mas ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dele e o ajudasse. A brevidade da vida humana, ele falou que oxalá que me escondesses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, que me desses um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Deus aqui é o resgatador. Deus aqui é que vai resgatar. Deus é que está sendo o fiador divino. Nós temos um fiador. Nós temos um fiador. Ele já pagou os nossos pecados. Ele já sofreu tudo que tinha que sofrer naquela cruz. Cristo Jesus é o nosso fiador, o nosso redentor. É Ele que vai nos resgatar de onde nós estivermos. Jó estava no pó, estava caído, acabado, não sabia mais o que fazer. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Redentor, que é Cristo Jesus, vive. Ele morreu por nós naquela cruz, mas Ele vive e reina e está aqui ao nosso lado. Amém? Aleluia, glória a Deus. E ele confia, mesmo assim, de tudo que ele está passando, ele confia na misericórdia divina. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me, ele sairei como ouro. Nós somos provados todo tempo, todo momento. Deus vai nos provar para ver qual é a nossa fidelidade. Se nós somos fiéis a Deus. Seja como ímpio ou o meu inimigo e como perverso que se levantaram contra mim. Ele sustenta, Jó sustenta a sua inocência. Aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. Ele ficou desolado, acabado, caído. Mas, como nem tudo é para sempre, Jó também depois, ele ouviu Deus falar com ele. Deus falou com ele. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Fez várias perguntas para ele. E Jó se arrependeu com ouvir nos meus ouvidos ouvir, mas agora te deu os meus olhos. E Deus restaurou a Jó e deu a ele tudo em dobro. Amém? Glória a Deus. Foi tudo que ele tinha perdido, ele recebeu em dobro. Aleluia. E ainda, Deus fez os seus amigos se retratarem com ele. Deus falou que perdoaria os seus amigos se Jó, eles teriam que fazer um sacrifício, cada um fazer um sacrifício para que Jó orasse por eles, para que Deus perdoasse esses amigos, porque eles não foram corretos. Deus sabe do seu coração, da sua sinceridade. Outras pessoas não querem falar mal de você, só que Deus te conhece e Deus sabe o que você está fazendo. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Olha,
Deus ficou irado com os amigos dele, porque falaram contra o servo dele, contra Jó, porque Jó foi reto, sincero, honesto, fiel, temente a Deus, adorou na alegria, na doença, na tristeza, na pobreza. Ele continuou adorando, e os amigos foram lá e falaram mal dele, falaram tudo que ele não era. E Deus não gostou disso. Deus se irou e falou: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ao servo Jó ofereceu holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó falava bem de Deus, foi reto e sincero, e os amigos dele não. Falaram mal do próprio servo de Deus, que Deus conhece. Deus pediu que fizesse o sacrifício para que Jó orasse. Jó, se orasse, Deus perdoava. Então Deus justificou Jó. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E ele ainda viveu 140 anos e viu a seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, que ele teve mais 10 filhos. Amém? Deus restaurou a vida dele e tudo que ele tinha. Amém? E queremos